Olá, tudo bem com você? Uma notícia circulou neste fim de semana por vários sites de notícias, nas redes sociais, e realmente chamou a atenção. Quero compartilhar com você aqui a minha tela e depois fazer alguns comentários com base no livro de Romanos. Aqui está. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, concede perdão ao filho, condenado 2 vezes em processos federais. Hunter foi condenado em junho por comprar e possuir ilegalmente uma arma de fogo. Filho do atual presidente, também se declarou culpado de 9 infrações fiscais em setembro. O presidente Joe Biden anunciou no domingo que perdoou seu filho Hunter Biden, que enfrentaria uma sentença neste mês por crimes com armas de fogo fiscais, marcando uma reversão enquanto ele se prepara para deixar o cargo. Hoje, assinei um perdão para meu filho Hunter, disse em uma declaração. É um perdão total e incondicional de acordo com uma cópia da concessão executiva de clemência. Essa concessão oficial de clemência não pode ser revogada pelo presidente Donald Trump. Ao perdoar seu filho, Joe Biden renegou uma promessa pública que fez repetidamente antes e depois de abandonar a corrida presidencial de 2024. O presidente e seu principal porta-voz na Casa Branca disseram inequivocamente, inclusive depois que Trump venceu a eleição de 2024, que ele não perdoaria Hunter Biden nem comutaria sua sentença. O perdão significa que Hunter Biden não será sentenciado por seus crimes e elimina qualquer chance de ele ser enviado para a prisão, o que era uma possibilidade. Enfim, essa é a notícia e me chamou a atenção, especialmente pelo fato de que o presidente atual, Joe Biden, havia prometido, candidatos prometem muitas coisas nas campanhas, que depois acabam não cumprindo e fazendo justamente, muitas vezes, até o contrário do que haviam prometido. Porque o Biden prometeu que não perdoaria os crimes do filho, pelos quais ele foi condenado. E, no entanto, ele agora, pouco antes de deixar o cargo, faz exatamente isso, perdoa, concede esse perdão irrevogável, de um culpado. O que eu quero considerar com você aqui, com base na carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos lendo agora no projeto Reavivados por Sua Palavra, aliás, se você não conhece ou não participa, fica aqui meu convite, nós sempre lemos todos os dias um capítulo da Bíblia, já estamos agora em Romanos, Romanos capítulo 8, indo para o 9, e estamos fazendo isso já pela terceira fase, ou seja, já praticamente 9 anos estamos lendo a Bíblia de capa a capa 3 vezes. É uma bênção. Você lê com oração, com calma, reflete naquela leitura. Eu gosto de compartilhar o resultado das minhas reflexões, eu escrevo sempre um resumo do capítulo, produzo umas artes no Photoshop, eu gosto de fazer isso. Tenho áudios gravados de toda a Bíblia já da primeira fase do Reavivados e posto em minhas redes sociais. Você pode me acompanhar lá no Instagram, o @MichelSonBorges, no Twitter, no antigo Twitter, agora X, @criacionismo, também no Facebook, PR Michelson Borges, e você então vai ter acesso a esses conteúdos que eu produzo todos os dias. A carta de Paulo aos Romanos é algo fantástico, É teologia profunda, é um monumento, na Bíblia Sagrada. E aqui no capítulo 1, Paulo começa, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou considerar algumas partes aqui de alguns capítulos, para a gente fazer aqui um contraste com o perdão de um culpado não arrependido, que é o caso do filho do Joe Biden. E aqui em Romanos capítulo 1, Paulo começa, então, ele mostra suas credenciais no início do livro, fala que ele é um servo de Cristo, um servidor de Cristo, Depois ele apresenta as credenciais de Deus, Deus o Criador, Deus que estabeleceu a forma como nós, seres humanos, devemos viver, o Deus que revela o seu poder por meio da natureza, o que faz das pessoas indesculpáveis, porque as digitais do Criador estão espalhadas por todos os lados, Depois ele fala sobre fé e obediência, santidade, separação do pecado, a revelação de Deus, e homens que rejeitam essa revelação, rejeitam Deus e por causa disso se entregam ao pecado, se degenerando, Então é interessante, porque ele fala aqui, depois de descrever que são indesculpáveis aqueles que rejeitam o Criador, a sua revelação, ele diz que o pensamento desses se torna nulo, ou fútil, tolo,
o grego mataiô, quer dizer justamente isso, né, um pensamento tolo, fútil. É exatamente assim que se obscurece, né, o pensamento deles, como diz Paulo aqui no verso 21. Aí no 24 ele diz, por isso Deus os entregou à impureza. Deus dá liberdade às pessoas para escolher seu caminho. Se querem viver em santidade, uma vida abençoada por Deus, ou se querem se entregar às suas paixões pecaminosas, né? Então Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres tomaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O texto aqui, ele traz alguns exemplos de pecado, depois Paulo vai abrir o leque também, né? Ele fala de coisas que não são naturais, a Bíblia, né? Nós temos aqui, então, o contraste, né? Entre o natural e o não natural. E o interessante é que a mesma expressão aqui que Paulo usa, né, para paixões vergonhosas, né? Arsenokoitai, ele usa também lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, né, quando fala também das práticas contrárias à natureza, práticas sexuais contrárias à natureza. Qual natureza? Lá de Gênesis, né, e que Jesus reafirma nos evangelhos. Um homem e uma mulher, macho e fêmea os criou, e esses, por meio do casamento e da intimidade sexual, tornam-se uma só carne, porque são iguais essencialmente, mas diferentes, né, e essa diferença, ela é complementar. Bem, aí temos aqui essa lista, que é ampliada a partir do verso 29, que diz assim, então cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então você vê que ele amplia realmente aqui a lista dos pecados, e são muitos mesmos, porque o ser humano sem Deus, entregue à sua natureza pecaminosa, ele é capaz de cometer todo tipo de torpeza, de pecado, de depravação. Aí no capítulo 2, vem aqui o justo juiz de Deus, né? E ele fala então que aqueles que pecaram sem lei, ou seja, sem o conhecimento do que é realmente pecado, sem lei serão julgados, no verso 12, e 13 diz, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Olha só, a prática, a obediência, obviamente, né? Aí no verso 3, Paulo responde objeções, diz no verso 9, né, que todos somos pecadores. Aqui se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo ele pinta aqui a condição desesperadora da humanidade. Os seres humanos não são justos, eles são tornados justos quando aceitam aquele que é justo e recebem seus méritos, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Os seres humanos são pecadores por natureza, porque nascem com uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida, uma natureza manchada pelo pecado, né? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E Paulo vai discorrendo aqui sobre o papel da lei, sobre a questão do pecado. Realmente, como eu disse, é teologia profunda, né, do apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos. Aí no capítulo 5, nós encontramos o seguinte, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra a condição da humanidade sem dourar a pílula, como se diz. Ele apresenta a nossa condição perdida, mas depois ele traz a solução. Lá em 1 Coríntios 6, que eu citei também em paralelo com Romanos aqui, Paulo fala ali dos pecados que havia, né, entre os coríntios, e depois ele diz assim,
assim eram alguns de vocês, mas vocês foram transformados, foram purificados, justificados. Então, há esperança para os pecadores se aceitarem Jesus, se aceitarem o perdão dos pecados que ele oferece, né? É o que Paulo vai construindo aqui depois nos capítulos seguintes, né? No capítulo 6, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, a morrer para o pecado e viver para uma nova vida. Ele fala da velha natureza que foi crucificada com Cristo. Não sejamos mais escravos do pecado. O perdão não nos torna impecáveis, né? O perdão não nos torna pessoas que não têm mais uma natureza pecaminosa, porque essa natureza só vai ser eliminada de nós por ocasião da glorificação na volta de Jesus. Até lá nós temos uma natureza pecaminosa, temos que lutar em Cristo para vencer essas propensões, ter uma vida de santidade que Jesus nos oferece. Como disse Paulo, né, crucificado com Cristo, né, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E ele sabia da sua condição, porque ele menciona aqui, né, miserável homem que sou, não julgo haver alcançado, mas prossigo para o alvo. A santificação é uma batalha que dura a vida toda, é um processo que dura a vida toda. Né? Aí no capítulo 7, no capítulo 6, o último verso do capítulo, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Você conhece bem esse texto, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por essa promessa, né? Bom, no capítulo 7, então, ele compara a vida do cristão com um casamento, né? No casamento, o voto, né, é de fidelidade por toda a vida, mas quando o cônjuge morre, o outro está livre, né, desse voto. Assim também, quem morreu para o pecado está livre desse jugo, né, dessa ligação. Aí depois ele diz no verso 7 aqui, ó, que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecimento do pecado a não ser por meio da lei. Sem lei, o pecado está morto. Então a lei não serve para salvar ninguém. Nós não cremos que somos salvos pela obediência da lei, porque guardamos o sábado, porque honramos pai e mãe, porque não adoramos ídolos, imagens, né? Não, a lei ela mostra o que é pecado. Quem salva é Jesus. Assim, Paulo diz, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Se a lei fosse algo ruim, Paulo não diria essas palavras. Ela é ruim quando é usada da forma equivocada ou para uma função para a qual ela não existe, né? Que é a de justificar, que é a de salvar. Não, a lei não salva. Quem salva é Cristo, é a graça. A lei mostra o que é pecado para que Jesus possa perdoar aqueles que pedem perdão do pecado. Que não é o caso de Joe Biden. Biden foi perdoado pelo pai presidente, que muitas vezes, né, falava em virtude, falava de que eles precisavam fazer o que é correto, virtuoso, mas numa hora dessas, no último momento, ele concede o perdão a quem não está arrependido e quem está condenado pela lei dos homens, né? Bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, porém, sou carnal, por isso que os carnais não conseguem obedecer a Deus e até têm raiva dos mandamentos de Deus, né? Agora, quem é espiritual consegue obedecer uma lei espiritual com a ajuda de Deus. Porque eu sei que em mim, diz Paulo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Aí no verso 20 ele fala, o pecado que habita em mim. No verso 22, segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Ele fala aqui, Paulo, sobre a lei do pecado e a lei dos mandamentos de Deus. Alguns confundem as coisas, né, quando leem esse capítulo. Mas o fato que eu quero destacar aqui é a diferença essencial que há entre nós e Jesus, graças a Deus, né? Jesus é o único ser humano que nasce sem pecado. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele não possui essas inclinações, propensões, desejos pecaminosos, porque ele não tem uma natureza pecaminosa. Jesus vem moralmente como Adão antes da queda. Jesus, como diz Ellen White, veio vencer onde Adão caiu. Adão cai no pecado no Éden. Adão cai no pecado em sua condição perfeita, não caída. Depois da queda é que ele se torna um ser quebrado, um ser caído, um ser manchado pelo pecado, com natureza corrompida, que ele acaba legando para os seus descendentes. Então nós nascemos com essa natureza corrompida. Não estamos aqui pagando os pecados de Adão como se fôssemos, como se crescêssemos, né, na história do pecado original. Não, mas nós cremos que herdamos essa natureza decaída e, portanto, temos já naturalmente, infelizmente, essas propensões, essa inclinação para o pecado. E por isso precisamos da atuação de Deus na nossa vida. Jesus não tinha isso, olha só. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Podemos dizer isso sobre Jesus? De forma alguma. Jesus
era o bem em pessoa. Certa ocasião ele disse que o diabo não tinha nada nele que pudesse usar contra ele, mas em nós o diabo tem, né? A nossa natureza pecaminosa. O pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo, hein? Paulo, um homem convertido, um homem de Deus, mas que sabia que o pecado habitava nele porque ele tinha uma natureza pecaminosa que precisava ser subjugada pelo poder de Cristo. Jesus não tem uma natureza assim. Jesus é bem diferente dos seres humanos, e graças a Deus por isso, porque Jesus, ele, muito mais do que um modelo que deve ser seguido, embora não possamos igualá-lo, como diz Ellen White, ninguém pode igualar o modelo, seria muita pretensão de nossa parte achar que poderíamos ser exatamente como Jesus. Assim como Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, imagem e semelhança, mas não são iguais a ele, Jesus, como diz no capítulo 8, eu vou ler daqui a pouquinho, ele foi criado à semelhança de pecado, à semelhança de um corpo pecaminoso, mas não igual. Semelhança não é igualdade, porque Jesus não tem essa natureza que Paulo está destacando aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo pecaminoso, né, dessa natureza pecaminosa que me leva à morte? Jesus não tinha isso, e por isso pode nos dar os seus méritos, ele pode trocar conosco, né, ele assume a nossa culpabilidade e nos dá os seus méritos quando nos arrependemos de nossos pecados. No capítulo 8, começa assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. E aqui está a diferença. Deus não declara perdoado aquele que não se arrepende, como Joe Biden perdoou seu filho condenado. Não, Deus declara perdoado aquele que aceita o perdão, aquele que se arrependeu de seus pecados, e aí esses pecados são cancelados, eles são apagados por Jesus. Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Isso está no verso 3. Em semelhança. Porque Jesus não tinha pecado, repito, né? E por isso mesmo ele pode ser o nosso Redentor, né? Há um texto em que Ellen White diz que até as nossas orações, na verdade está aqui, quer ver? Há um verso aqui, depois eu vou chegar nele, em que a mesma ideia está expressa aqui nesse capítulo. Já vou chegar nele. Mas o fato é que ela diz assim, que nossas orações, nosso louvor, chegam ao céu manchados por nossa pecaminosidade, porque nós temos, segundo o que ela escreve ali, canais corruptos passam. Então, pensa assim, uma mangueira que foi usada para limpar uma fossa. Eu sei que o exemplo é um tanto desagradável, né? Mas não tem como fazer de outra forma. Pecado é sujo. Então, a mangueira é usada para limpar uma fossa. Depois você vai usar essa mangueira para encher um copo e beber? De jeito nenhum, ela foi poluída, contaminada. Então, tudo que passa por essa mangueira está contaminado, sai contaminado. Nós somos contaminados, nós nascemos em pecado, nossa natureza é corrupta. Como diz Paulo aqui, né, no capítulo 7, né, ela é um corpo de morte, né, manchado pelo pecado, corrompido naturalmente. Então, o que passa através de nossa natureza é manchado por esse pecado. Então, até o nosso louvor, veja, não está falando aqui de roubar, matar, mentir, ela está falando de coisas boas, orações e louvores, né? Até aqui na Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele ajusta, digamos assim, nossas orações para que elas sejam aceitáveis a Deus. Então, Cristo não tem essa natureza pecaminosa, Cristo não tem esses canais corruptos. Por isso ele não precisa de um intercessor, mas ele intercede por nós, para que nossas orações sejam aceitáveis diante de Deus. Então nós só somos aceitos por Deus, né? Porque Jesus, ele cobre nossa injustiça. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus. Porque nós aceitamos, porque nós recebemos o perdão. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita a Deus, nem mesmo pode estar. A de Jesus não, né? Jesus, repito, era moralmente, vamos usar essa expressão que alguns usam, né, pré-prós, lapsariano, que não é suficiente, né, para expressar, para falar da natureza de Cristo, mas moralmente falando, Jesus era como Adão antes da queda. Fisicamente falando, Jesus foi afetado, né? Então ele tem um corpo semelhante ao nosso, com 4.000 anos, quando ele nasceu na Terra, de decadência física. Jesus sentia fome, frio, não tinha 4 metros de altura como Adão, 4, 5 metros, sei lá, de altura como Adão, não estava no jardim, estava no deserto, no mundo caído. Então, Jesus foi, como se diz, afetado pelo pecado. Sua natureza humana estava afetada pelo pecado, mas nunca foi infectado por ele. Há uma diferença enorme aí. Nós somos afetados e infectados pelo pecado, né? Porque em mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Depois diz, porque sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústias até agora. A criação toda foi afetada pelo pecado, infelizmente, né? Mas seguimos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso quando Jesus voltar, né? Aqui, ó, da mesma forma, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Nossas orações, não sabemos nem como orar, e elas, como diz Ellen White, sobem contaminadas, mas o Espírito Santo ajusta. O Espírito Santo, ele intercede, assim como Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Promessas lindas aqui no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí diz aqui no 37, depois de pintar esse quadro realista de novo, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, como? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa condição realmente é desesperadora, né? Nossa condição pecaminosa é lamentável, é triste, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Então, qual é a solução para nós? Ter um pai presidente, importante, que diz que nós não vamos para a cadeia, mesmo que culpados, ou ter um rei do universo que veio ao mundo, morreu por nós, fez-se ser humano, sem pecado, morreu por nós na cruz e nos concede a salvação quando nos arrependemos de nossos pecados e aceitamos a operação do Espírito em nossa vida, para uma vida de santidade. Qual é o caminho certo? Não é anulação de culpas de um não arrependido, para que ele não vá para a cadeia. Não, é o perdão dos pecados para aqueles que aceitam o perdão e assim são tidos como filhos de Deus, justificados e, portanto, justos por Cristo e não por si mesmos, não por seus próprios méritos. Aproveitemos esse fato, né, para refletir naquilo que Paulo e outros autores escreveram na Bíblia sobre o que é justificação, santificação e, finalmente, a tão aguardada glorificação por ocasião da volta de Jesus. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.